Quem foi Efraim na Bíblia e o que sabemos sobre sua tribo? Nas Sagradas Escrituras, é possível encontrar personagens com histórias muito interessantes que nos ajudam a entender a constituição do povo de Israel. Por isso, neste artigo, vamos conversar sobre quem foi Efraim na Bíblia e o que sabemos sobre a sua tribo. Conheceremos, portanto, alguns de seus feitos e entenderemos um pouco mais sobre o seu caminho desde sua ascendência nobre até sua participação nos eventos cruciais da história bíblica. Então, continue lendo e para descobrir como sua tribo, que leva o seu nome, moldou o destino de Israel e desempenhou um papel fundamental na história do povo de Deus. Quem foi Efraim na Bíblia? Efraim era filho de José e neto de Jacó, também conhecido como Israel. E sua mãe era Azenate, uma egípcia. A história de Efraim começa em Gênesis, quando José, seu pai, foi vendido pelos seus irmãos como escravos e acabou se tornando um líder importante no Egito. Por isso, tanto Efraim quanto seu irmão Manassés nasceram no Egito durante o período em que José estava servindo ao faraó. Gênesis capítulo 41, versículos 50 ao 52. Depois de muitos anos, Jacó e seus filhos foram morar no Egito, na terra de Gósen, e este, perto da morte, abençoou os filhos de José e os adotou como seus próprios filhos. Gênesis capítulo 47. Assim, ele deu a primogenitura, a bênção de filho mais velho, a Efraim, em vez de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Essa bênção colocou a tribo de Efraim em uma posição de destaque dentro de Israel. O que sabemos sobre a tribo de Efraim? Ao longo da história de Israel, a tribo de Efraim teve um papel significativo. Eles foram uma das tribos mais poderosas e influentes. Frequentemente, seu nome aparece com a tribo de Judá. Efraim era uma das tribos do Reino do Norte, também conhecido como Israel, após a divisão do reino após a morte do rei Salomão. Essa tribo teve líderes notáveis, como Josué, que sucedeu a Moisés, e Jeroboão I, que se tornou o primeiro rei do Reino do Norte após a divisão. No entanto, ela também foi desobediente a Deus, se envolveram com idolatrias, e muitas vezes os profetas os repreenderam pelos seus comportamentos pecaminosos. No geral, eles desempenharam um papel significativo tanto na genealogia de Israel quanto na história subsequente de outras tribos. Na Bíblia, aparecem muitos pontos de sua descendência e história. Quais as passagens bíblicas que mencionam a importância da tribo de Efraim? Gênesis, capítulo 48, versículos 5 ao 20. Nessa passagem, Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, e o coloca à frente de Manassés, concedendo-lhe a primogenitura. Números, capítulo 1, versículo 32 e 33. Durante o censo dos israelitas no deserto, a tribo de Efraim aparece como uma das tribos principais de Israel. Josué, capítulo 16, versículo 1 ao 10. Neste capítulo, a tribo de Efraim recebe uma porção de terra significativa, incluindo importantes cidades como Siquém. Juízes. Capítulo 1, versículo 22 ao 29. Aqui mostra como a tribo de Efraim conquistou a cidade de Bet-El e outros territórios. Segundo a Samuel, capítulo 2, versículo 8 e 9, após a morte de Saul, Abner, comandante do exército de Saul, estabelece Isbosete como rei sobre Israel, exceto a tribo de Judá. No entanto, a tribo de Efraim apoia Davi como rei. Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 6. Esta passagem relata a conquista do Reino do Norte, Israel, pelos assírios, e essa tribo também foi exilada devido à sua desobediência. Jeremias capítulo 31, versículo 9. O profeta Jeremias fala da restauração e retorno desse povo à terra de Israel no futuro. Essas são apenas algumas passagens que destacam a importância da tribo de Efraim ao longo da história bíblica. Quais nomes que se destacaram na tribo de Efraim? Além dessas menções, alguns nomes se destacam como descendentes da tribo de Efraim. Confira. Por exemplo, Elisama, filho de Amiúde, da tribo de Efraim, foi o avô de Josué e um dos designados por Deus para ajudar Moisés e Arão. Números capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 18, 1 Crônicas 7,
versículo 26 e 27. Contamos também com Josué, sucessor de Moisés, que liderou o povo para conquistar a terra prometida. Além desses, Débora foi juíza e profetisa em Israel, que Deus usou para libertar o povo da opressão dos cananeus. Juízes capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 31. Por fim, Jeroboão, o primeiro rei do reino de Israel depois que as tribos do norte se rebelaram. 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Isso é tudo o que sabemos sobre quem foi Efraim na Bíblia e a sua tribo. Agora gostaria de fazer uma oração para você. Feche seus olhos. Querido Deus, hoje nos aproximamos de Ti com humildade, reconhecendo a nossa necessidade de purificação e renovação. Assim como Davi, clamamos: cria em nós, ó Deus, corações puros e renova em nós um espírito reto. Sabemos que somente Tua obra pode nos transformar verdadeiramente. Perdoa nossos pecados, lava-nos e guia-nos no caminho da retidão. Que a Tua graça nos envolva, moldando-nos segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém.